Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. No último sábado, dia 8 de agosto de 2020, o Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Um número, além de simbólico, é muito expressivo e impõe necessariamente uma reflexão sobre como chegamos até aqui. Se a gente for pensar a vida no Brasil nos últimos 6 meses, desde o primeiro caso de Covid em fevereiro, ou a primeira morte de Covid-19 em março, nós vamos rapidamente concluir que o Brasil é de fato um país doente. E eu vou tentar apresentar aqui 10 sintomas graves dessa doença por que passa a sociedade brasileira. O sintoma número 1 é a própria doença. Afinal, são 100 mil mortos oficialmente, 3 milhões de infectados, segundo os números oficiais, mas as análises sorológicas que indicam taxas de morte entre 0,5% e 2%, indicam que poderiam existir no Brasil até 20 milhões de infectados, o que ainda permite um pool de 180 milhões de brasileiros que ainda estariam sujeitos a pegar a Covid-19, o que mostra que nós temos que seguir com cuidado, pois os números podem continuar aumentando. Aliás, tudo indica que pelo menos ainda teremos algumas dezenas de milhares de mortos no Brasil de Covid-19, o que é muito triste, em particular quando a gente percebe um arrefecimento da preocupação da sociedade com esse tema. Então, o primeiro sintoma da doença é certamente a própria doença. Um segundo sintoma dessa doença por que passa a sociedade brasileira é o negacionismo. É impressionante como depois de 100 mil mortes ainda acompanhamos em grupos de WhatsApp, na internet, pessoas dizendo: o número não é tão expressivo assim, estão contando todas as mortes como se fossem mortes de Covid, negando o fato de que a pandemia é muito grave no Brasil e que já solapou a vida de muitos milhares de brasileiros. O terceiro sintoma dessa doença por que passamos é o curandeirismo, a bruxaria, o desconhecimento mais básico sobre a importância da educação para o enfrentamento dessa crise. Durante esses últimos meses, vimos todos, acompanhamos todos o Feijão Maravilha, a insistência, a perda de tempo e dinheiro com a discussão e a história da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, agora ozônio injetado no reto, uso de cânfora. O que nós vemos é que há excessivo uso de curandeirismo e falta de conhecimento no Brasil, e é muito importante observar como esse tema se impõe ainda nas discussões em redes sociais. O quarto sintoma relevante é a idolatria. É impressionante ver como algumas pessoas, como parcela significativa da sociedade brasileira, quer concordar com seu líder supremo simplesmente porque quer concordar com ele, independentemente das muitas bobagens e idiotices que ele fale sobre esse tema. Essa idolatria, ela sugere que parte da população brasileira deixa de lado seu próprio cérebro para simplesmente seguir as ideias treslocadas de um líder supremo que nos arrasta, muitas vezes, para o abismo com alta velocidade. O quinto ponto importante é a gente ver a má formação. É impressionante o número de médicos diplomados que vieram a público falar bobagem sobre a doença, sobre o tratamento, defenderam o indefensável, como, por exemplo, o uso de medicamentos sem qualquer comprovação científica, médica, clínica de que funcione. Portanto, o que a gente vê é que esses diplomas servem pouco, a não ser para serem usados como carteirada, e o que nós mais temos visto nesse período são profissionais usando seus diplomas para falar bobagens e propagar mentiras. E, aliás, o sexto ponto são as mentiras. Nós vivemos hoje em um país em que a mentira é usada como objeto e estratégia de governança. É impressionante, vemos mentiras por todos os lados, todo o tempo.
de forma que muitas vezes é difícil, inclusive, interpretar o que dizem os governantes, pois nunca sabemos o que eles estão falando exatamente, se é mentira ou se é verdade. O exemplo mais flagrante foi a tentativa do Ministério da Saúde maquiar os números da Covid, e que foi rechaçada, a tentativa essa rechaçada pela sociedade, e acabou forçando a formulação de uma espécie de consórcio de grupos de imprensa para acompanhar a doença, tornando o Ministério da Saúde ainda menos relevante em meio à pandemia. Aliás, continuamos sem ministro da Saúde depois de 3 meses. O sétimo ponto é o autoritarismo. A gente vê como a pandemia foi utilizada por vários grupos como oportunidades para expressar seus pontos de vista autoritários, com ataques ao Supremo Tribunal Federal, com o uso de símbolos de organizações autoritárias, supremacistas, uma tristeza absoluta que a gente veja em pleno século XXI o uso de símbolos autoritários e de discursos autoritários no Brasil. O oitavo ponto é a falta de empatia de parcela significativa da sociedade brasileira com os problemas dessa própria sociedade. A resistência ao uso das máscaras é inexplicável, porque não causa nenhum constrangimento a ninguém e protege a si mesmo e aos outros da contaminação. O suposto discurso da liberdade, do direito de não uso da máscara, reflete apenas estupidez e falta de empatia com o grupo e falta de compreensão sobre a necessidade de protegermos uns aos outros. O nono ponto é a corrupção desenfreada. A gente vê que durante a pandemia, governantes, prefeituras, governadores, líderes de vários níveis de governo usaram a doença e o momento crítico para fazer mau uso do dinheiro público, roubar o dinheiro público ou simplesmente usá-lo com objetivos políticos, como no próprio governo federal, que até o momento não usou mais de metade dos recursos disponíveis para o tratamento da doença e enfrentamento da pandemia no Brasil. E o décimo ponto, e talvez o mais relevante de todos, é a triste discussão sobre o preço da vida. Nós acompanhamos desde o início essa discussão que contrapunha a vida à economia, como se isso fosse uma discussão de fato a ser mantida, e hoje vemos pessoas fazendo contas sobre o significado econômico das mortes dessas pessoas, sendo que essas pessoas não vão voltar. De meu lado mesmo, eu perdi um amigo e uma cunhada para a Covid-19, e é muito triste ver que as pessoas tentem colocar preço, valor nesses amigos queridos, entes queridos que foram perdidos para a Covid-19 e que continuaremos ainda perdendo nas próximas semanas. São todos esses sintomas de uma sociedade muito doente nesse momento no Brasil e que precisa urgentemente de tratamento. E esse tratamento se chama educação, educação, educação e educação. E eu termino esse vídeo citando uma gravação do pregador Lu e do Emicida, que diz assim: uns têm percepção, mas tem gente que não liga. Reflexão e cálculo. Não dá para pôr valor na vida. Emicida, muito obrigado por mostrar que a inteligência resiste no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.